E eu queria, nesse momento, desejar aí boas-vindas a todos, agradecer os empresários que hoje atingimos a meta de 180 empresários, redondo com a entrada do Jorge Gerdau ontem. Então, são 180 empresários importantes e CEOs que vão nos ajudar a fazer uma grande diferença. Mas não vamos parar aqui, não. A nossa meta é chegar até o final do ano, bater aí os 500 empresários e continuar crescendo, porque vai ser o maior movimento empresarial que esse país já teve. E o que é importante é que cada empresário está nos ajudando, está trazendo outros empresários não menos importantes. E eu acho que nós vamos ser protagonista com um projeto bastante profissional. E hoje, Salim, nós acabamos de fechar nossa sede em Brasília. O Castilho está lá, me mandou a notícia, então já estamos com a nossa sede e agora vamos escolher o presidente da frente. Eu queria passar, antes de apresentar o Salim, que esse debate vai ser gravado, como todos os outros, e aqueles que não puderam, obviamente, comparecer, nós enviamos esse link da gravação para todos os empresários, para que a gente possa fazer esse movimento. Eu pedi para colocar a Ariana Tavares, quem quiser anotar é importante, porque hoje nós vamos fazer 40 eventos esse ano, eventos semanais, e esses 40 debates, as empresas que quiserem apoiar o Instituto, ajudar o Instituto nesse funding que nós estamos buscando para poder estar em Brasília de uma forma bem forte, com reservas e com tranquilidade para trabalhar. O Grupo Savoy fechou 8 palestras, 8 debates. Então, o Grupo Savoy, que é proprietário de 6 shoppings aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o Hugo Enéas Salomone, ele estará patrocinando esses 8 próximos debates. E o de hoje é o Shopping Aricanduva, que faz parte do Grupo Savoy. A gente agradece aí pelo apoio e pelo patrocínio desse importante grupo. O Enéas Salomone sempre foi um grande incentivador nosso, está junto conosco. O Jorginho acabou de entrar. E eu queria, então, agora fazer a apresentação do nosso querido Salim Matar. Vou pedir para o pessoal fechar os microfones, só deixar o meio do Salim liberado. Salim é empresário liberal, fundador e ex-CEO da Localiza. Em janeiro de 2019 e agosto de 2020, esteve à frente da Secretaria Especial da Desestatização, Desinvestimentos e Mercados do Ministério da Economia. Engajado nas causas liberais, fundou os Institutos de Formação de Líderes em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília. Atualmente se dedica à difusão do ideário liberal e formação de futuros líderes que possam implementar o liberalismo no país e contribuir para a redução do tamanho do Estado, que, segundo sua avaliação, é gigantesco, inchado, lento, burocrático e oneroso para o pagador de impostos e que sufoca o cidadão e a iniciativa privada. Antes de passar a palavra do Salim, eu queria pedir para a Marli fazer rapidamente as considerações das nossas regrinhas para que a gente tenha aí o melhor desempenho nesse debate. Marli. Okay, pessoal, muito rápido, muito obrigado por estarem conosco, muito obrigada, Salim. Nós vamos, então, fechar os microfones de todos, menos o do Salim, e nós já temos mais ou menos 7 pessoas que pediram ao longo da semana para fazerem perguntas para o Salim, assim que ele falar, vai falar durante 30, 40 minutos, né, Salim? E depois nós abrimos também para o debate. Então, temos já 7 pessoas listadas perguntas, e quem quiser fazer pergunta, por favor, coloquem no chat, e nós vamos por ordem de chegada, chamando vocês assim que esses outros 7 fizerem as perguntas, tá bom? Boa palestra, Salim. Ok, obrigado, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Eu queria iniciar a minha apresentação cumprimentando vocês. Por que eu estou cumprimentando vocês? Porque se nós esperarmos o governo resolver os problemas brasileiros, nós vamos até a nossa 15ª geração continuar esperando. Nós, a iniciativa privada, temos que tomar atitudes no sentido de provocar alterações no governo, mudanças no governo, em prol da sociedade.
Então, isso é uma atitude cidadã de todos vocês. Parabéns a todos vocês. É assim que a gente constrói um país. E no Brasil, na realidade, o cidadão brasileiro não é tão muito engajado na causa Brasil. O exemplo que nós estamos vendo aqui de vocês é um exemplo de engajamento à causa Brasil. Parabéns a vocês. Não vamos esperar que o governo resolva os nossos problemas. Vamos pressionar para que ele possa ajudar a resolver os problemas. Bem, quando o Nabil me convidou para poder conversar com vocês já têm muita informação, vocês já acompanham os jornais diariamente e vocês têm um grande nível de informação. E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para vocês de forma a tentar, de uma forma rápida, em 30 minutos, que eu penso que eu vou falar e deixar o resto do tempo para perguntas, o que eu poderia trazer para vocês no sentido de uma agregação de uma informação que talvez todos nós sabemos, mas que ela nunca foi compilada num espaço curto de tempo assim. Então, eu vou falar tudo que vocês já sabem, me desculpem, estarei repetindo, mas estarei fazendo um compilado que talvez seja mais impactante na hora que a gente verificar o resultado. Eu vou tomar como base o período da redemocratização do Brasil. O que é redemocratização? Os partidos de oposição aos militares acharam que a palavra redemocratizar significava que o Brasil não era democrático e que, a partir daí, seria um país democrático. Então, a redemocratização brasileira começou em 1985. Eu teria que dar um corte para mim conversar com vocês. Ou eu pegava a descoberta do Brasil, proclamação da República, ou pegava o período de Vargas ou Juscelino para cá. Então, eu resolvi pegar a redemocratização do qual tanto falam que foi necessária no Brasil. Bem, esse período de redemocratização começou com o governo Sarney. O governo Sarney era um governo de coalizão. O que é coalizão? Isso acomoda todo mundo. Todos os partidos entram ali, você divide o governo e assim que faz um governo de coalizão. E como foi o primeiro governo pós-governo militar, virou, a partir daquele momento do governo Sarney para frente, o modus operandi da política brasileira. Não estou falando que é ruim nem bom. Eu só estou historiando os fatos. Que desde 1985, o governo Sarney, a política brasileira ela é dividida com diversos partidos governando o país. Ainda que você tenha votado em partido A, B ou C, você vai ver o D, E, F lá no governo. Então, o governo Sarney foi o primeiro governo que teve um governo amplo, com representatividade dos demais partidos, inclusive oposição. Durante o período do governo Sarney, aconteceu um fato relevante, muito importante para o Brasil, que foi a Constituição de 1988. Essa Constituição brasileira, eles denominaram, os sociais-democratas que fizeram a Constituição, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Aécio Neves, Ulisses Guimarães e tantos outros, todos eles tinham uma coloração socialista ou uma coloração de esquerda. Todos eles. Então, a nossa Constituição ainda teve um azar danado. Ela foi feita em 88. Em 89, caiu o Muro de Berlim. Se a nossa Constituição tivesse sido feita depois da queda do Muro de Berlim, teríamos uma Constituição muito mais liberal, muito mais aberta, muito mais moderna. Porque a nossa Constituição ela foi feita com um certo revanchismo contra os militares, perfeito? E uma forte tônica de esquerda. E tentaram, através da Constituição, resolver todos os problemas do Brasil. Então, a nossa Constituição tem a palavra direito do cidadão
aproximadamente 90 vezes, mas a palavra dever apenas 7 vezes. Então, é uma Constituição que prometeu muito, não cumpriu nada. E eu vou mostrar para vocês, ao longo da minha apresentação, que, de fato, ficou no papel o que todas aquelas pessoas que idealizaram a Constituição brasileira foram românticos, sonhadores, mas não foi a Constituição que o Brasil precisava. Essa Constituição já cumpriu o papel dela. Eu acho lindo a Constituição americana. 230 anos é a mesma. 10 emendas em 230 anos. A Constituição brasileira tem 32 anos, 120 emendas. Significa que a obra inicial não era muito boa. Tanto é que precisou de 120 emendas em 32 anos. A americana, 10 em 230 anos. Então, os números falam por si. Se fosse boa a nossa Constituição, talvez tivesse tido uma emenda em 30 anos. A média de emenda nos Estados Unidos é 23 anos. Então, nós teríamos uma emenda hoje apenas. Mas temos 120. Significa que os nossos constituintes escreveram coisas que precisaram depois ser consertadas. E não é que eu estou defendendo uma reforma da Constituição agora. Não estou falando disso. Tem que se descobrir um timing oportuno e correto para uma reforma constitucional. A reforma constitucional deve ser exclusiva, com mandatários exclusivos apenas para a Constituição, cujos mandatários não poderão ser jamais mandatários ou servidores públicos, para não haver conflito de interesse, porque quem escrever essa Constituição não poderá amanhã dizer tanto é que ele escreveu que agora ele é mandatário, agora ele é servidor público. Não. Isento total. A sociedade civil é que tem que escrever essa Constituição. Então, nós temos que descobrir um timing correto, onde exista uma serenidade no país, um clima de calma, onde mesmo partidos de oposição busquem entendimentos e se entendam. Não pode ser num momento de polarização como nós estamos nos últimos anos aqui no Brasil. Então, passando o governo Sarney, deixou a Constituição de legado, cuja Constituição aqui agora acaba de fazer um pequeno resumo para vocês, mas, antes de sair da Constituição, eu queria lembrar a vocês sobre o artigo 5º. O artigo 5º da nossa Constituição diz o seguinte: todos os cidadãos são iguais perante a lei. Magnífico, espetacular. Todas as grandes constituições têm isso, a igualdade de todos perante a lei. Espetacular. Mas vejamos se funcionou essa Constituição. Qualquer um de nós aqui, se cometermos um crime ou um delito, nós vamos para a justiça comum. Os cidadãos são iguais perante a lei. Mas tem 55 mil pessoas no Brasil que, se cometerem um delito ou crime, vão responder numa justiça especial. Então, os cidadãos são iguais perante a lei, não é lá muito verdade. Não é verdade. Não é verdade. Mas os cidadãos são iguais perante a lei. Ok. Todos nós aqui, nas nossas empresas, os nossos colaboradores poderão, a qualquer momento, dependendo da crise de mercado, posicionamento da concorrência, nossas empresas poderão demitir pessoas. Até mesmo por automação, melhoria de processo, nós podemos reduzir pessoas. Então, o cidadão comum, ele não tem segurança de emprego. E o artigo 5º da Constituição diz que todos serão iguais perante a lei.
Como, se nós temos 12 milhões de servidores públicos com 0 desemprego? Como somos iguais perante a lei? Injusto. Injusto. Pode ser legal, mas não é moral. Então, eu vou ficar somente nesse exemplo da Constituição, que é chocante, que de fato nós precisamos fazer uma reforma da Constituição. Vimos agora em nossas empresas que o ministro da Economia, objetivando reter empregos no momento da pandemia, permitiu que se houvesse uma redução da carga horária de trabalho, com consequente redução de salários dos nossos colaboradores da iniciativa privada. Então, muitas de nossas empresas usaram desse artifício como uma forma de reter empregos, de não demitir pessoas durante essa crise e queda de negócios. A ideia deu tão certo que o Brasil foi um dos países que teve menor índice de desemprego durante a pandemia. E deu tão certo que o Ministério da Economia resolveu fazer a mesma coisa com servidores públicos. Reduzimos a carga horária dos servidores públicos e, por consequência, reduzimos sua remuneração, e esse dinheiro nós levamos para o auxílio emergencial dos mais desvalidos, necessitados, cidadãos que moram na sarjeta, debaixo dos viadutos, abandonados pelo Estado, invisíveis. A ideia é maravilhosa. O Supremo disse, não. Servidor público, não. Então, fica aqui nos meus exemplos do artigo 5º que os cidadãos não são iguais perante a lei. Se não são iguais perante a lei, nós precisamos reformar essa Constituição. Porque nós não podemos ter cidadãos de primeira classe e de segunda classe, ou de primeira categoria e de segunda categoria. Não podemos. Quantos de nós aqui já somos aposentados com 3 mil, 4 mil reais? Ganhávamos, talvez, muitas vezes mais do que isso, porque no final de nossa vida empresarial, nós estamos no melhor momento, nós ganhamos mais elevados salários, 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês. E aposentamos com 3 mil, 4 mil reais. Um servidor público aposenta com o seu salário. 20 mil, 25 mil, 30 mil, 39 mil. Ora, como que pode um cidadão que trabalhou 35 anos na iniciativa privada se aposentar com um limite hoje que é 5 mil e poucos reais? E um cidadão servidor público aposentar com 35, 39 mil reais? Os cidadãos não são iguais perante a lei. Isso é uma injustiça. Essa injustiça é proveniente de nossa Constituição. E nossa Constituição gerou tamanha desigualdade e pobreza que nós temos no Brasil. Nós temos uma casta bem remunerada e temos cidadãos invisíveis que não recebem do Estado sequer ajuda de educação, saúde e saneamento básico mínimo. Saindo da Constituição, entramos no governo Collor. Muitos de nós acreditamos que seria um momento que o Brasil seria o breakthrough do Brasil. O Brasil iria, a partir daquele momento, decolar. Então, um governo considerado o governo mais jovem na época, brilhante, transformador, iniciou as privatizações, mas este governo durou 2 anos e, por motivos de corrupção, foi interrompido. E ali ficou, para nós brasileiros, a nossa oportunidade que esperávamos para poder transformar o Brasil. Claro que nos decepcionamos com o que aconteceu. Nós não esperávamos aquilo. Ainda mais com o discurso do presidente Collor contra Marajás. Foi uma decepção e o governo dele, de qualquer forma, tem 2 coisas importantes no governo dele. A primeira é que ele iniciou o processo de privatizações, que continuou depois com Itamar, com a FHC
e depois ele deu uma paralisada até hoje, que está parado aí. E no governo Collor, também de importante que nós tivemos, além das privatizações, foi uma abertura do mercado. Nessa abertura do mercado, a indústria automobilística brasileira, a partir daquele momento, levou um choque para melhor. Então, a abertura de mercado foi muito boa e o início da privatização. Pena que ficou nisso. 2 anos de governo, passou o período do governo Collor. Logo depois, o seu vice-presidente, Itamar Franco, assume a presidência da República. Itamar Franco era um nacionalista, progressista, estatista, mas um indivíduo de um brio descomunal, que a gente não está acostumado no Brasil. Itamar Franco tinha um ministro da Fazenda que se chamava Eliseu Rezende. Inclusive, era meu amigo e meu conterrâneo. O Eliseu Rezende ficou num hotel em Nova York e a construtora Odebrecht pagou a sua diária de $600 e poucos. Ele retornou ao Brasil, Eliseu retornou ao Brasil, e isso deu manchete de jornal. A conta do ministro da Fazenda, desculpa, ele era ministro da Fazenda, foi paga pela construtora Odebrecht. O que o Itamar fez? Demitiu ele imediatamente por $659 de uma conta de hotel. Hoje a gente fala em bilhões e para nós é normal. Governos ficam tranquilos com bilhões roubados. $100 milhões. Um gerente da Petrobras foi capaz de amealhar $100 milhões. Então, a gente verifica o que é brio de um governo, ética de um governo. Itamar pode ter sido tudo, mas foi um governo ético. Quando falaram que o chefe de gabinete dele teria problemas, ele imediatamente afastou o chefe de gabinete dele. 1 ano e meio, comprovado que não tinha nada, retornou o chefe de gabinete dele. Isso é coisa de países de primeiro mundo. E Itamar fez isso. Então, a minha admiração pela ética de Itamar está exatamente centrado nisso, não naquela parte progressista nacionalista dele. No governo Itamar, ele chama para ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que se transforma no próximo presidente da República. O período de FHC foi marcado por 3 coisas. As privatizações que aconteceram, principalmente do setor de telecomunicações, que era um caos, era caótico. Não vamos entrar aqui no mérito de como foi feita a privatização. O bom é melhor do que o ótimo. Empresa estatal, se for vendida de forma ruim, é melhor do que ficar com ela. Se você tiver que dar, é ótimo, é melhor do que ficar com ela. E as privatizações do período de Fernando Henrique Cardoso foram todas para fundos de pensões, Previ, Funcef, Petros, etc. E mais alguns empresários amigos. Então, foi uma privatização meia esquisita, porque acabou que muitas empresas continuaram sendo, entre aspas, estatais, pois os fundos de pensão eram os donos dessas empresas. A privatização foi uma coisa que marcou o período do Fernando Henrique Cardoso. O outro foi um período de uma era que teve uma certa serenidade e calmaria no governo, apesar de pedidos de impeachment de fora FHC do PT. Foi um período que a economia brasileira foi, apesar de uma grande crise internacional, administrou-se bem aquele período brasileiro. Mas o social-democrata Fernando Henrique Cardoso comete o maior erro da vida dele e uma das maiores consequências para nós, 211,5
milhões de brasileiros. Os jornais falam que ele comprou o segundo mandato. Não quero entrar no se comprou ou não. Eu quero ficar no segundo mandato. Então, fez-se o segundo mandato. Esse segundo mandato, em que ele se transformou? Ele se transformou num grande problema. Nós exportamos o segundo mandato para a Venezuela, para a Bolívia e para o Equador. Lá, o discurso, na época de dobrar o mandato, até o Brasil fez. Se o Brasil fez, é bom. O Brasil é uma grande potência. Então, o Brasil exportou, deu o exemplo de segundo mandato e deu no que deu, principalmente hoje, na Venezuela. No Brasil, nós tivemos, então, o período Lula. Devo registrar que vocês, se olharem o filme da transferência de faixa do Fernando Henrique Cardoso para Lula, vocês podem pressentir, me desculpem, quase que um orgasmo por parte do presidente FHC transferindo a faixa para o operário Lula. Prazerosamente. Social-democrata de centro, transferindo o governo para social-democrata mais de esquerda. Continuidade de governo. Lula permaneceu 8 anos no governo, teve uma sorte danada, uma sorte enorme. Primeiro, todas as medidas tomadas na economia por Fernando Henrique Cardoso facilitaram o governo do Brasil durante a era Lula. É como se o Fernando Henrique tivesse plantado árvores frutíferas e o Lula chegou e colheu as frutas plantadas pelo antecessor. E mais do que isso, houve um boom de commodities no Brasil. Cerca de 140 bilhões adicionais entraram no Brasil. 140 bilhões. E, com isso, nós tivemos um governo na economia, taxas de crescimento espetaculares, e todo mundo imaginava ser aquele operário, o grande gestor. Não, lê do engano. O grande operário era um ladrão, era um corrupto. A economia estava bombando pelos projetos anteriores de Fernando Henrique Cardoso, mais o boom das commodities durante o seu governo. E durante o período de Lula, nós tivemos a maior corrupção do mundo, da história do mundo. Nada, nenhum país teve igual corrupção. Essa corrupção, infelizmente, acabou agora com a Lava Jato, não existe mais Lava Jato, acabou. Então, vai ficar nos anais da história e daqui a pouco eles vão mudar a história também. Eles vão falar que foram massacrados pela mídia, pela sociedade, pessoas puras e honestas, angelicais. É isso que nossos filhos vão estudar na escola daqui a uns anos. Acabando o período Lula, entra o governo Dilma. Dilma governa primeiro período 4 anos e se reelege. Aí vem de novo o Instituto da Reeleição, legado da social-democracia de Fernando Henrique Cardoso. Dilma é reeleita e temos, então, o maior desastre desse país em administração. Nunca esse Brasil teve um governo tão desastroso. Acabou em impeachment, tivemos, então, 2 impeachment de presidente e entra o governo Collor, o governo Temer. O governo Temer ficou por um período pequeno, curto, mas um dia a história vai reconhecer a qualidade do governo Temer, porque ele pegou um país absolutamente destruído, devastado pelo petismo, como se fosse um bando de gafanhoto num país. Devastaram as contas públicas, devastaram o tecido social, a moral e a ética do nosso povo. Temer chega ao poder, embora num prazo curto,
fez um magnífico governo dentro das possibilidades que seriam viáveis naquela época. Depois de Temer, a sociedade entra numa polarização muito forte de direita, extrema esquerda, direita, esquerda. E faz com que, por exemplo, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, tivesse apenas 4% dos votos. Quero lembrar a vocês que Ulisses Guimarães teve 2% dos votos quando se candidatou. Aureliano Chaves, 2% dos votos quando se candidatou. Então, as urnas dão um recado direitinho. O que as urnas disseram para o Geraldo Alckmin? Senhor Geraldo Alckmin, social-democrata, obrigado pelos seus préstimos. Nós não queremos você na presidência da República. Nós queremos outros valores. E os valores que a sociedade aderiu naquela época foram os valores do candidato Bolsonaro. O que o candidato Bolsonaro dizia durante a sua campanha? Eu vou privatizar, vou fechar a TV da Dilma. A TV da Dilma é a EBC, que era uma TV estatal que fazia propaganda para Dilma ser presidente. E eu não sei onde é que estavam os órgãos de controle, onde estava a justiça brasileira. Não sei onde estavam, porque aconteceu tudo isso e não aconteceu nada. Mas Bolsonaro dizia que ia vender a empresa do trem-bala. Que é a empresa do trem-bala? No período de Dilma, abriu-se uma empresa para construir o trem-bala Rio-São Paulo. Então, colocou lá um apadrinhado dela que se chamava Figueiredo. E não teve trem-bala. Caiu, teve impeachment da Dilma, passou o governo Temer, está lá a empresa, entrou o governo Bolsonaro, já passaram-se 2 anos e 2 meses, e a empresa está lá. Eu quis contar esse caso para mostrar para vocês o seguinte, que quando você cria uma coisa no Estado, você não erradica jamais. É difícil para erradicar. Então, o Ministério da Infraestrutura já achou um motivo para ela continuar existindo, a empresa do trem-bala. Então, ele falava em acabar com o trem-bala, com a empresa de televisão da Dilma, falava em privatizar, falava em tirar o Estado do cangote do cidadão. Eu adoro esse termo. Tirar o Estado do cangote do cidadão. Ele cativou empreendedores, pessoas que ficam em fila para poder receber qualquer coisa no Brasil, tem fila. E falou muito também sobre a questão de valores, do qual nós compartilhamos e que no governo petista a gente estava um pouco preocupado pela inversão de valores. Por exemplo, um policial, de acordo com a legislação do governo petista, só podia atirar num bandido revidando. Então, sorte se o bandido errar o tiro para o policial atirar. Diferentemente dos Estados Unidos. A vida do policial em primeiro lugar, ponto. Então, esses valores nossos estavam corroídos e nós estávamos preocupados. E ele, então, veio com uma pauta de valores mudando, colocando religião, colocando Deus, aos fazendeiros e uma parte da sociedade o acesso a armas, muito controvertido. Tenho certeza que alguns aqui são favoráveis, outros não. Perfeito? E, com isso, houve 57,7 milhões que votaram nesse candidato Bolsonaro. Com essa pauta que ele disse enquanto candidato. Ele assume o poder, traz o Guedes junto, porque deu uma peste de governo liberal, passa 2019, entra 2020, começa o período de pensar em reeleição. A reeleição é péssima. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso se arrepende. E agora, recentemente, estava nos jornais, estampado, eu me arrependo do projeto da reeleição. Tudo bem, bonito o gesto de arrependimento, mas o mal está feito. Bolsonaro prometeu, inclusive, durante o período de campanha, queria ter um só mandato e acabar com a reeleição.
Alguns de vocês devem se lembrar disso. Só que o candidato Bolsonaro, uma vez eleito, tomou gosto pelo poder e agora quer se reeleger. Com isso, a pauta brasileira, econômica brasileira, acaba sendo postergada ou medidas não são tomadas porque, para se consertar um país, são necessárias medidas impopulares. Se não tivesse reeleição, talvez nós tivéssemos em Bolsonaro um dos melhores governos da nossa história. Infelizmente, com a reeleição, talvez seja o contrário. Então, o nosso governo atualmente, estamos enfrentando uma pandemia, isso veio prejudicar seriamente o Brasil, e nessa pandemia as coisas se tornaram difíceis, veio lockdown, perfeito? E a sociedade brasileira hoje tem uma expectativa de que essa vacinação aconteça para poder a vida voltar ao normal de novo. Nós nos encontramos aqui nesse momento onde eu dou o corte de governo Sarney a governo Bolsonaro. Num breve resumo, nesses 35 anos de social-democracia, porque eu incluo o presidente Bolsonaro como um social-democrata também. Social-democrata é aquele governo que é a favor de um Estado grande, que gosta de muito servidor público, ele recebe os votos dos servidores públicos, ele gosta de pobreza e de analfabetismo, porque com uma cesta ele compra voto e com um analfabeto ele leva na conversa. Então, o social-democrata gosta de pobreza, analfabetismo, serviço público grande. Vou demonstrar para vocês em seguida. Como que em 35 anos de governos sociais-democratas... Gente, quando eu falo social-democrata, todos eles são. Talvez um pouquinho mais à direita, o MDB um pouquinho mais à direita, o PSDB centro-direita, perfeito? O PT esquerda, centro-esquerda. Então, o fato é que todos eles são sociais-democratas. Até o DEM tem um pezinho no centro-esquerda. Até o DEM. Bem, vocês viram muitos dos pronunciamentos do Rodrigo Maia enquanto presidente da Câmara, então verifique que a pauta liberal não é tão aberta assim para os democratas. Então, vou dar para vocês um exemplo do que eu estou falando, que eu gosto de falar e mostrar prova, ok? Em 35 anos de governos sociais-democratas, eles foram incapazes de acabar com o analfabetismo. Nós temos hoje 11 milhões de analfabetos. Nossos compatriotas, 11 milhões de analfabetos, o que nos envergonha a nação brasileira. Se você não conseguiu acabar com 11 milhões de analfabetos em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tudo bem. Em 35 anos não se acabou com o analfabetismo no Brasil. Que justificativa tem esses governos sociais-democratas? Nenhuma. E aí vem a minha afirmação novamente. É porque eles precisam do voto dos analfabetos. Uma sociedade bem instruída e educada é um terror para eles. Eles não podem ter uma sociedade educada. Sem falar que nós temos 38 milhões de analfabetos funcionais. Não sabem interpretar um texto. Não fazem as 4 operações de aritmética. Então, estou falando de 38 milhões de analfabetos funcionais e 11 milhões de analfabetos. Esse é o legado de 35 anos da social-democracia. Mas a carga tributária, quando o Sarney assumiu, era de 24%, que é hoje a carga tributária americana. Hoje a carga tributária brasileira é 42%. Explico. É 35 mais 7 de déficit, 42. Dados de 2018, que não tem dado recente. 42%, eu vou lembrar vocês que a carga tributária da Áustria, da Bélgica, da Austrália. Algum de vocês deve ter ido nesses países. Vocês viram o que vocês viram lá. Bélgica, Áustria, França, Austrália. 41%, 42% de carga tributária. E com a nossa carga tributária, o que é que nós temos?
péssima qualidade de educação, péssima merenda escolar, falta saneamento básico, 6 mil crianças morrem por ano por falta de água potável e saneamento básico. Falta de segurança. Alguns de vocês são paulistas. A minha filha mora a 3 quarteirões da Trattoria Fasano, na Rua Leopoldo. De noite, ela não tem coragem de andar 3 quarteirões a pé para poder ir do restaurante para casa. Tamanha a insegurança das grandes cidades. Este é o legado da social-democracia. Nos deixar um país inseguro, uma péssima qualidade de educação, que nós temos que mandar os nossos filhos para o exterior para estudar melhor, fazer cursos de complementação, sem falar na assistência de saúde. Normais as filas de pessoas morrendo na fila, corredores cheios de pessoas amontoadas, doentias, aguardando o momento para serem atendidas. Gente, isso não foi o governo Bolsonaro. Não foi o governo Temer e o Bolsonaro. Isso foi o conjunto de 35 anos. Por exemplo, um governo não consegue acabar com 11 milhões de analfabetos em 4 anos de governo. Talvez seja difícil ou muito oneroso. Mas dá para poder acabar em 10 anos. 1 milhão por ano. Uma solução privada para o analfabetismo. Nós vamos contratar professores privados, escolas privadas, para poder ensinar as pessoas a ler e escrever. Resolve. Mas se colocar os servidores públicos, nossos professores públicos, que têm estabilidade de emprego para poder ensinar esses analfabetos, eles vão continuar analfabetos ou vão continuar analfabetos funcionais. Não acredito em solução pública para solução de problema público. Eu acredito em solução privada para solução de problema público. Mais ainda, fora essa carga tributária que assusta a gente, o número de municípios, quando o Sarney assumiu, era 3.991 municípios. Com a Constituição dos sociais-democratas, nós temos 5.400 municípios. 700 municípios não arrecadam sequer para poder pagar a folha de pagamento. Quem é um município? O município é um interesse político. Que se ali vai ter vereador, vai ter prefeito, vice-prefeito, carro oficial, secretárias, secretários, e aí vai toda aquela entourage pago por nós, cidadãos pagadores de impostos. Então, a social-democracia e a Constituição aumentaram o número de municípios de uma forma assustadora, do qual 700 não tem arrecadação para poder pagar a folha de pagamento sequer. Até peço desculpa a vocês, só estou trazendo essas notícias ruins, mas eu tinha que tocar para vocês, mostrar onde nós estamos. Onde nós estamos. Que desafio grande que nós temos pela frente. Em turismo, é uma vergonha. O Brasil recebeu 6.600.000 turistas. Argentina, 6.900. Filipinas, 7.200. Irã, um país cheio de problema que assusta muitas pessoas, 7.200.000. Tunísia, 8.300. Não vou falar Estados Unidos, França, que é tudo acima de 70 milhões de turistas. E nós nos ufanamos de um litoral lindo, de praias maravilhosas, Pantanal, floresta amazônica, fauna, flora, comida, música. Nós nos ufanamos por nada. 6.600.000 turistas é menos. A Tailândia tem 30 milhões de turistas. 5 vezes mais do que o Brasil. Por que não vem turista aqui? Insegurança, falta de infraestrutura, analfabetismo e analfabetos funcionais, ninguém fala inglês, e aí vai para aí afora. Mais ainda, o Brasil tinha 4 partidos políticos. Quando o Sarney chegou ao poder. Hoje nós temos 33 partidos políticos. Adicionamos mais 29
aos 4. Temos 33 partidos políticos registrados e temos 77 em registro. Nós vamos entrar para o Guinness, o país que tem mais partido político do mundo, Brasil, 110 partidos. Imediatamente tentaram fazer cláusula de barreira e outras coisas para barrar. Mas existe hoje 77 partidos inscritos no TSE. Claro que tem que apresentar a lista de afiliados e outros procedimentos. Mas virou o país dos partidos políticos. Mas por que é bom ter um partido político? É igual você abrir um negócio. Dependendo do número de deputados, tem uma verba que já cai gratuita. Então, nós, pagadores de impostos, pagamos a campanha política dos nossos políticos. Eu pergunto a vocês, 3 bilhões de reais em ajuda a partidos. Seria melhor a gente ajudar partido ou nós estamos comprando a democracia? Ou seria melhor a gente fazer creches para que as mães da periferia pudessem trabalhar fora? Respondam para vocês mesmos isso. Nós atingimos agora uma dívida de 5 trilhões de reais. Até um número bonito, né? 5 tri. A nossa dívida chegou agora a 5 tri. O que aconteceu? Ao longo desses anos todos, cada governo passava para o outro um déficit maior. Assim foi-se, tipo uma bola de neve, os déficits cada vez maior para o governo que vai entrar. Então, uma falta de cuidado com as contas públicas gera a maior dívida brasileira. E eu queria finalizar mostrando o seguinte. O Brasil está, nesse momento, em discussão problema de armas. E eu não sei se vocês me seguem nas minhas redes, eu tenho esses dados todos, são colocados na minha rede diariamente. O Brasil tem, por ano, 60 mil homicídios. 60 mil homicídios foi o número de soldados mortos na Guerra do Vietnã durante todos os anos da Guerra do Vietnã, que foi 19 ou 20 anos. Então, no Brasil, se perde um Vietnã por ano e nós estamos tranquilos. Nós vamos ao shopping, nós tomamos sorvete, nós saímos de férias. Está tudo certo no Brasil. Um Vietnã por ano, aqui dentro. E nós estamos normal, estamos fazendo uma live aqui, estamos conversando, normal. Já é normal 60 mil homicídios, um Vietnã por ano aqui dentro. E nós já achamos normal, porque nós, a sociedade, estamos anestesiados. Estamos anestesiados. E, nessa discussão de armas, eu resolvi levantar um número. Os Estados Unidos têm 16 mil homicídios por ano. 326 milhões de habitantes, 16 mil homicídios. Brasil, 211 milhões de habitantes, 60 mil. Então, o número de homicídios no Brasil, 6, 7 vezes mais do que nos Estados Unidos. E aí eu resolvi levantar o número de armas. Falei, o Brasil, claro, tem mais armas que os Estados Unidos. Claro, para ter mais homicídio, tem que ter mais arma. E aí, então, eu encontrei que os Estados Unidos têm 393 milhões de armas com civis. Não de exército, marinha, não. De civis. 393 milhões de armas. Igualzinho nos Estados Unidos tem mais de um carro por habitante, também nos Estados Unidos tem mais de uma arma por habitante. Dá 1,2 armas por habitante. Talvez o bebezinho não tenha ainda. Ele só vai ganhar uma arma quando ele for jovem. Mas tem alguém que coleciona, tem 2, 3, 4, 5, 10 armas. 1,2 armas por habitante. E o Brasil tem apenas 17,5 milhões de armas, ou seja, uma arma a cada 0,08. Mas por que o Brasil tem tanta morte assim? Explico. 1, cidadão desarmado. Pode roubar fazenda, casa, apartamento, está todo mundo desarmado. 2, os bandidos estão armados. Então, enquanto os bandidos estão armados, a sociedade está desarmada. Aqui na minha região, eu estou numa fazenda agora,
Todas as fazendas em volta de mim aqui, num raio de 5 quilômetros, todas foram roubadas e assaltadas por gangues noturnas que prendem o pessoal dentro de um quarto ou num banheiro e levam tudo, televisão, geladeira, levam tudo. Esses ladrões de galinha nunca assaltaram a minha fazenda, porque eu pratico tiro ao alvo todos os sábados. Às vezes está chovendo. Eu vou lá, dou 10, 12 tiros. E a fama corre a fama de que eu atiro bem e estou armado. Então, a minha fazenda nunca teve um assalto. Então, eu quero mostrar para vocês que essa quantidade de homicídio, assalto, essa bandidagem que tem no Brasil é proveniente também. Gente, numa rua, um assaltante chega e toma uma bolsa de uma pessoa na cara de pau. Então, nós, a sociedade, estamos também anestesiados com isso. Anestesiados com isso. Mas nós precisamos fazer alguma coisa diferente. Vocês estão fazendo alguma coisa diferente. Parabéns. Tamanha desigualdade e pobreza no Brasil, além de tudo isso que os sociais-democratas construíram, os sociais-democratas encareceram o Brasil, protegendo empresários ou setores do Brasil, faz com que o nosso iPhone custe R$12.000, mais que o dobro do que custa nos Estados Unidos. Além de termos uma renda per capita, nós temos que pagar mais caro. Se algum de vocês desejar importar um carro, você tem vontade de ter um Jeep, um carro diferente que não tem aqui no Brasil. Ok, então vou te falar qual que é a taxa de importação. Vamos dizer que o carro que você vai importar custe $20.000. Esse carro vai te custar $50.000. 150% de importação. A proteção da indústria automobilística é de 150%. Mas, por outro lado, a mais elevada taxação de indústria automobilística do mundo é no Brasil, 40%. Então, essa gana de imposto, aí, para não perder esse imposto, tenta proteger para poder gerar imposto. Então, fizeram horrores na economia brasileira nesses últimos 35 anos. No Instituto, na Frente Parlamentar de Defesa do Livre Mercado, eu achei espetacular, porque, diferentemente de associação de classe, aqui é Brasil que está em jogo. É Brasil. Vamos olhar o consumidor. Temos que abrir mercado. Não de forma irresponsável, não. De forma cuidadosa. A tarifa de importação é 10%. Em 10 anos será 0%. Nós vamos reduzir 1% ao ano. Você tem 10 anos para você ir se ajustando para isso aqui. Pode ser feito com tranquilidade, com calma, gradual. Então, o trabalho que vocês vão fazer é espetacular. Eu estou torcendo pelo sucesso da Frente Parlamentar de Defesa do Livre Mercado. Pessoal, me alonguei um pouquinho mais do que devia, porque às vezes eu me entusiasmo. Então, tinham me dado inicialmente 45 minutos, eu tentei fazer em 30, mas o meu entusiasmo não permitiu, pelo que lhes peço desculpas, mas estou à disposição para poder responder suas perguntas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Salim. A gente vê com as tuas palavras o que o nosso Brasil incoerente, esses números todos refletem a nossa realidade, mas a gente não briga por essa realidade para transformar o nosso país. Mas acho que os tempos vão mudar. Eu tenho plena convicção que a energia de todos nós aqui vai contribuir para uma mudança rápida nesse país tão importante que nós amamos. Eu queria começar, aliás, Salim, para que o nosso grupo saiba, nós já tivemos algumas reuniões, você tem sido aí um grande incentivador do nosso instituto, está nos apoiando de uma forma irrestrita, e eu sei que nós vamos precisar muito da tua ajuda, da tua experiência, e já estamos com o Paulo Ubel, que pediu licença, teve que sair mais cedo e me deixou um abraço. Estamos aí com o Jorge Lima, estamos aí com o João, lá do
lá do grupo do agronegócio, também nos ajudando. Tenho certeza que nós vamos fazer uma grande diferença. Mas eu queria, para administrar o nosso tempo aqui, eu tenho vários empresários que querem fazer perguntas. Eu queria começar pelo Deusmar Queiroz, fundador da farmácia Pague Menos. Deusmar, está tudo bem aí com você? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado. Deusmar. Parabéns, Salim. Uma apresentação muito rica de detalhes. Não podia ser diferente. Agora, em alguns grupos fazem um comentário de que uma pessoa como você, que começou e teve sucesso com muita dificuldade. A vida toda, a gente sabe que foi vencendo obstáculos com muita dificuldade. Talvez lhe tenha faltado paciência para dar essa contribuição para o Brasil, mostrando todos esses erros que estão acontecendo. Provavelmente você não tem o sangue frio que o Paulo Guedes tem, que o Tarcísio Freitas tem. Hoje se comenta, os jornais, os comentários, de que entra em pauta essa semana ou na próxima a privatização da Eletrobras, a privação dos Correios e outras que deverão vir, porque esse é o caminho natural. Você provou muito bem isso, mostrou muito bem isso. Tem como mudar a Constituição, que é necessária, com os parlamentares que nós temos, com o vício que está impregnado nos mandatários do nosso país? Será preciso realmente uma revolução, não vou dizer nem armada, mas uma revolução com pessoas que estejam comprometidas para seguir uma trilha e ouvir um não, primeira vez, segunda vez, terceira vez, e persistir até conquistar o que realmente precisa ser feito? Desculpa, mas não estou dizendo que isso é exatamente isso, mas essa é uma dúvida que... Acho que você não teve a paciência necessária para salvar a pátria, se é que se pode dizer que existe salvador da pátria. Me desculpa, okay. Salim, estou do seu lado. Por favor. Obrigado, Deusmar, prazer em revê-lo. Obrigado. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Primeiro, como aqui tem muito empresário, eu queria fazer um depoimento para vocês. A vida inteira, enquanto eu fui presidente da minha companhia, eu sempre achei que os meus maiores problemas eram os meus concorrentes. E assim, durante 40 anos que eu fui CEO da Localiza, eu sempre tive no concorrente o meu maior problema. Depois que eu deixei de ser CEO, eu assumi a presidência do conselho e eu comecei a ver minha empresa de fora da floresta. E aí eu pude perceber, porque eu também no dia a dia como CEO tenho que pagar essa conta aqui, tem que comprar carro ali, tem que abrir o filial, você fica tomado da operação. Então você não tem muito tempo para poder pensar. Quando você vai para o conselho, você tem mais tempo e você vê a empresa mais holisticamente. Então, eu percebi que o meu maior problema, Deus deve, não foram os meus concorrentes. O meu maior problema tem sido o governo. Vou te explicar. Eu construo uma loja de seminovos, eu tenho diversos tamanhos de loja, de 1 a 5. Eu construo em 90 dias. Eu já tenho um kit pronto. Eu vou lá e monto. Uma área de 5.000 metros. Em 90 dias está prontinho. Já com carro, exposição, computadores, tudo. Já tem um processo que funciona. Em 90 dias, eu não consigo da prefeitura o alvará de construção. Verdade. Em 1 ano, eu não consigo a licença do Corpo de Bombeiros. Ou não consigo o alvará de localização. Ou seja, o governo ele prejudica o empreendedor. Ele prejudica quem gera riqueza e emprego no Brasil. Então, nós precisamos mudar isso. O governo tem que servir ao cidadão e não o cidadão servir ao governo. O que nós vemos é exatamente uma inversão de papéis. Voltando à sua pergunta, Deusdete, eu resolvi deixar meus negócios. Nunca pensei na minha vida, nunca passou pela minha cabeça, Deusdete, deixar meus negócios. Eu sabia que eu ia deixar numa certa hora, mas não era aquela hora.
Eu tenho muita vitalidade, muita energia, muita saúde, e eu estava bem com meus negócios. Estava tudo indo muito bem. Então, o ministro Guedes, na época, Paulo Guedes, meu amigo, fez muito bullying comigo durante um ano. Vem, você tem que vir para cá e tal, nós vamos privatizar tudo, pá, pá, pá. Eu estava apoiando a candidatura do João Amoedo, saltei fora, apoiei Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, e quando foi no dia finalzinho de novembro, eu aceitei o convite do Guedes, podia ser 00:30, ele me chamou para poder ir para o governo, e eu então aceitei o convite e deixei todos os meus negócios. Eu era tão feliz e não sabia. E eu tenho um salário muito grande no governo, meu salário era espetacular. Eu ganhava 17 mil bruto e 13 mil líquido. E a minha chefe de gabinete ganhava 28 mil reais. E a dificuldade que eu tive para trazer assessores da iniciativa privada para ganhar 13 mil, 10 mil, 9 mil, tive uma dificuldade louca. Por sorte, algumas pessoas que eu consegui, como o Gustavo Montesano, presidente do BNDES, ele é milionário, é rico, ganhou milhões no BTG, então ele pode trabalhar para o governo. E trouxe alguns outros também, que já tinham negócio próprio e trabalharam. Mas foi muito difícil. Mas isso, Deusmar, já é feito de propósito, para que os de fora espirrem rápido e os da máquina tomem conta. Isso já é feito de propósito. Os DAS têm que ganhar menos, para eles irem embora rápido. E eu, então, entrei com todo ano, recebi um relatório que tinha 134 empresas, Deusmar. Eu, mineiro, desconfiado. Tem algum mineiro aí? Deve ter. Deve ter. Com mineiro, certeza. Desconfiado, peguei aquele relatório e pago para ver. E eu fiz um levantamento e não era 134, eram 698 empresas. Entre estatais, suas subsidiárias, coligadas e investidas. 698 empresas. Empresas que eles nem tinham interesse em aparecer, para ninguém saber que é estatal. Então, eu gastei 6 meses para levantar essas empresas, uma dificuldade. Você não imagina a dificuldade que eu tive. Aí levantei e comecei. Eu consegui, no primeiro ano, Deusmar, vendi 84 empresas, 146 bilhões, mais ou menos. Eu reduzi o Estado em 84 empresas, 146 bilhões, em um ano. Ok? Nesse ritmo, nós vamos gastar 10 anos para vender todas as empresas que estão lá. Mais 8 anos ainda. Ok? E aí, eu fui começar a privatizar as empresas. Tem um processo lento, já feito pelo establishment, de forma que você não consegue vender. Você não consegue vender. Então, comecei, coloquei algumas empresas no PPI, para poder fazer o estudo de análise, coloquei outras direto no BNDES, para poder fazer a modelagem de privatizar, e depois eu vi que, a não ser aquelas, eu não ia conseguir mais. A Eletrobras está há 2 anos no Congresso para ser privatizada. 2 anos. Fez no dia 5 de novembro, fez 2 anos lá. Está aí até hoje. A Casa da Moeda precisa de uma autorização do Legislativo para vender, pois tem monopólio. Fizemos uma MP, conversamos com a Câmara, com o presidente da Câmara, para ver a hora certa, e a MP caiu. Caiu significa o seguinte: o Legislativo diz: ô Salim, ô Guedes, ô Bolsonaro, nós não queremos que venda. É simples assim. Nós votamos neles, eles estão lá e eles é que legislam. E aí eu fui percebendo, no caso da Eletrobras, a dificuldade da bancada do Norte e Nordeste, que dificilmente vai aprovar. Então, eu fui vendo as dificuldades. No que eu via dificuldade, eu sou um homem da iniciativa privada. Aí eu fiz um cálculozinho rápido. Esforço despendido, resultado obtido. Negativaço. Negativo demais da conta. Tipo, eu vou ficar aqui mais 2 anos para poder privatizar a Eletrobras, uma empresa. E também, de uma certa forma, o ministro Guedes perdendo prestígio perante o presidente. Guedes entrou muito firme atrás, em 2019.
era o esteio do governo. Guedes já não é mais aquela pessoa. Então, ele perdendo poder, eu falei, bem, eu prefiro sair antes da hora. Então, eu e o Paulo Ebel saímos na hora certa. Na hora certa. Agora, Deusmar, impagável experiência. Saí do governo, eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Vocês pensam que o governo é burocrático? Vocês não sabem o que é burocracia. Vocês pensam que é lento? Vocês não sabem o que é lentidão. Vocês pensam que é grande? Vocês não sabem o que é gigantismo. Eu vi com meus próprios olhos e senti o que é governo. E eu fiquei tão preocupado que, quando eu saí, Deusmar, eu não quis voltar para os meus negócios. Eu falei, eu não vou voltar para os meus negócios. Primeiro, meus negócios estão indo maravilhosamente bem. Segundo, como cidadão, eu não poderia me furtar do meu papel de disseminar o ideário liberal para poder tentar consertar esse Brasil. Então, a dedicação do meu tempo e da minha energia é difundir as ideias liberais para mostrar que existe um caminho para o Brasil. Não é esse caminho social-democrata que está aí. É um caminho de menor Estado. Se nós temos tamanha pobreza e desigualdade, é porque nós temos Estado grande demais da conta. Da arrecadação de 1,5 trilhão, sobra apenas 1% para poder investir. 1%. Tudo é gasto com funcionalismo. Sobra 1%, Deusmar. Não pode dar certo um país dessa natureza, com um serviço público desse tamanho. Então, eu não vou voltar para os meus negócios e estou aqui, como hoje, com vocês, o exemplo do que eu faço 3, 4 vezes por dia, em grupos diferentes, citando as mazelas do Brasil, na minha rede, apontando as mazelas do Brasil e dando, muitas vezes, alternativas para onde a gente queria ir. Então, Deusmar, na realidade, eu peguei o caminho mais espinhoso. Em vez de ficar no governo, e em vez de curtir minha vida, já que eu sou um homem realizado no mundo dos negócios, na família, eu decidi dedicar meu tempo ao país. Então, foi bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Que essa causa minha é melhor do que a causa anterior. Salim, você como um bom árabe, Salim, você fala bastante, mas você fala com muita riqueza, e eu vou te pedir a gentileza de dar uma enxugada, porque nós temos muita gente querendo falar com você, querendo te perguntar. A turma está gostando muito, e eu vou pedir para o Fázio, que é o CEO da Renner, depois o Vladimir, CEO da Gerdau, fazendo suas perguntas. E, por favor, então, dá uma resumida. Ping-pong. Por favor. Então, vamos lá. Fázio não, Fábio da Renner, CEO da Renner. Fátio, italiano. Vamos lá, Fátio. Obrigado, Nabil, obrigado, Salim. Excelente explanação, vou tentar resumir aqui, tanta coisa que eu acho que a gente quer te perguntar, até pelo teu conhecimento de negócio, como a grande maioria aqui, mas com a vivência lá dentro, né, do governo. E a gente vê, tem reuniões com economistas o tempo inteiro, né, todos falando, né, de projeções positivas, de queda do dólar, de melhorias na economia, mas todas dependendo, né, de reformas, né, da reforma administrativa que talvez resolvesse grande parte das pontos que você colocou aqui, dentre outras. E a grande dúvida que a gente sempre pergunta é que nenhum deles conta que isso talvez não aconteça, né? E acho que a maior preocupação de todos nós aqui, do lado de cá, como você falou, né, o inimigo maior às vezes não é nem o competidor, o inimigo maior é o governo, né? Você que conheceu lá dentro, né, a gente sabe de todos os problemas que tem. Você entende, né, que tem alguma chance de que as coisas que precisam ser feitas, né, reformas, também a desestatização de grande parte, tal, que aconteçam ainda nesse mandato? Eu sou um otimista e o ministro Guedes é muito resiliente, muito inteligente, ele é brilhante. Então, eu acho que essas reformas, tendo em vista todas essas confusões, olha só, com a confusão da Petrobras, imediatamente já estão mandando uma MP para privatizar a Eletrobras e o Correio, como resposta ao mercado. Então, é o seguinte, há males que vêm para bem. Ok? E, Fátio, o que acontece é o seguinte,
eu quero ser otimista, mas eu tenho que ser realista. Enquanto nós não tivermos um governo liberal no Brasil, nós vamos sofrer os constrangimentos de governo que nós sofremos, que a minha empresa sofre, que a sua empresa sofreu com o trabalho escravo, que a Guararapes sofreu do Ministério do Trabalho. O governo gosta de constranger as empresas porque eles têm ódio de empresário. Eles têm ódio de quem emprega, de quem gera emprego e riqueza. Então, sempre a máquina pública vai vir contra o empresário. Então, nós precisamos, mais do que essas reformas, eleger, na hora que for possível, uma bancada liberal ou mesmo um presidente liberal. Aí sim vai ser um atalho para o Brasil. Obrigado, Salim. Obrigado, Fábio. Vamos lá agora para o Vladimir, que é o CEO do Grupo Gerdau. Boa noite a todos. Salim, parabéns aí, parabéns pela pessoa que você é, pelo grande exemplo, né? A minha pergunta é, nós estamos vendo o tamanho do desafio, né? Hercúleo, né? O status quo não quer a mudança, né? E nós estamos nessas frentes aí tentando fazer as mudanças, né? Nessa linha da outra pergunta, né? Como você acha que vai acabar, né? Nós estamos agora, né, já chegando, já começando a falar em eleição de novo. Nós talvez nunca tivemos tanta oportunidade com o Congresso agora a favor, né? Como é que você acha que vai acabar esse negócio? Nós vamos entregar o ouro para o bandido de novo? Nós vamos entregar lá a eleição, né, para o social-democrata de novo? Né? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Nós vamos conseguir algum saldo positivo nesse 1 ano que falta aí, talvez, de ações ainda para esse governo? Vladimir, dentro do meu exemplo de que o maior problema nosso não são os concorrentes, são o governo, eu pego o seu negócio. O custo que você tem de porto na exportação aqui no Brasil. O imposto sobre energia elétrica para você competir, a diferença entre o que é o Brasil e o Canadá para vocês. Então, eu estou falando isso porque nós temos que entender que o governo ele não gosta de empresa e de empresário. Ele aumenta a taxação, ele faz tudo para poder dificultar a nossa vida. Então, Vladimir, nós temos aí 1 ano e 10 meses de governo. O ano que vem, eu diria que nem conta, porque já é ano de eleição. Então, nós temos 10 meses de governo. O que o Guedes tem que fazer é passar essas reformas o mais rápido possível, já que o Centrão está apoiando o governo. Quero lembrar que o Legislativo, a Câmara dos Deputados, aprovou o Banco Central Autônomo. Ainda não foi sancionado pelo presidente. Então, só quero mostrar para vocês que... Por que não sancionou? Podia ter sancionado no dia seguinte. Por que não sancionou? Então, eu estou trazendo exemplo para mostrar como que o governo é lento, moroso e difícil. Vladimir, Deus está em débito com o Brasil. Deus me perdoe, mas está. E ele precisa se redimir. De Lula, Dilma, ele precisa se redimir. Ele precisa nos ajudar a colocar um presidente de direito no Brasil que vá de encontro a tudo isso que nós estamos falando. Eu sempre brinco. Deus errou na dose. A gente não merecia tão maus governos assim. Nós estamos precisando de uma nova liderança que possa efetivamente ir de anseios a tudo aquilo que nós conversamos e que achamos como cidadão o que seria bom para o Brasil. Existe um clima para essas PECs passarem. Vão torcer para poder acontecer. Obrigado, Salim. Eu vou pedir agora para o Paulo César, CEO da PH3A, fazer a pergunta, e depois o Flávio Rocha, em seguida o Fauzi, e depois o Wander, que é o VP da Multiplan. Vamos lá, Paulo. Legal. Salim, primeiro, obrigado pela aula, pela história de economia, de toda a história política, né? Eu, como matemático, cientista da computação, a gente olha muito mais consumidor, né, e muito menos política, infelizmente. Eu queria que você me ajudasse a tirar uma dúvida, assim, pela sua experiência. Você acha que, se tivesse que escolher uma única atitude hoje no governo, qual seria o caminho mais certo a ser trilhado para ou atacar uma privatização de muitas empresas que atrapalham o crescimento do Brasil, ou esse negócio maluco de um país com 5.500 municípios que deixa uma estrutura literalmente inchada, né? Que caminho você acha que seria, se você tivesse que dar uma tacada, para que caminho que você iria?
Paulo, nós estamos falando sobre 35 anos de coisas construídas, muitas delas por leis. Por leis. Para mudar uma lei, é uma loucura mudar uma lei. Então, foi tão bem feito o establishment, ao longo desses anos, establishment bem entendido, executivo, legislativo e judiciário, mais os oportunistas de plantão, sindicalistas, às vezes empreiteiros escondidos atrás de um CNPJ, às vezes a mídia, em certo momento. Então, o establishment não quer reduzir o tamanho do Estado. Não deseja. E eles construíram de tal forma e dificultaram de tal forma, por exemplo, uma empresa dessas que estão lá no governo, se fosse uma empresa nossa, a gente venderia em 45, 90 dias. No governo, eu consegui fechar uma empresa, quando eu estava lá ainda no mês de julho, nós gastamos 20 anos para fechar a empresa. Chama Casem, Companhia Armazéns e Tecidos de Minas Gerais, que foi federalizada. 20 anos para fechar a empresa. 20 anos para fechar uma empresa. Olha como é que são as coisas de governo. Ninguém assina nada. Todo mundo morre de medo de TCU e de tudo, ninguém assina postergação. Então, Paulo, na realidade, não tem uma coisa a fazer. Uma coisa eu ia pedir um milagre. Deus, vem para cá, assume o Brasil e conserta aqui. Então, é o seguinte, é tanta coisa por fazer que nós temos que, efetivamente, tentar, nas próximas eleições, eleger melhores candidatos. Nós temos que contribuir, muitas vezes enfiar a mão no bolso, dando que seja R$500 ou R$1.000, de acordo com a sua possibilidade, 10 milhões, não importa. O que você puder contribuir. Ou se não tem dinheiro, na sauna fala bem do cara, levanta votos com os vizinhos. Nós temos que estar enganjados. Nós temos que eleger uma melhor bancada nas próximas eleições e temos que aguardar um momento em que era o Collor no passado, foi o Bolsonaro. Nós temos que agora abrir uma nova janela de oportunidade para que a gente possa refazer os alicerces do Brasil. Obrigado, Salim. Obrigado. Flávio Rocha, CEO, presidente do Guarará. Cadê o Flávio? Está fechado. Flávio, libera aí o teu som. Libera o som, Flávio. Isso aí, liberou. Desculpe. Doutor Salim, sempre um alento ouvir as palavras de um genuíno liberal como o senhor. Infelizmente, eu perdi o início da sua apresentação, que eu estava com um querido amigo em comum nosso, que lhe mandou um abraço, o doutor José Isaac Pérez, o Wander também está chegando agora. Me desculpe se eu já abordou essa questão que eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Primeiro, o pacote de privatizações que foi anunciado hoje, né? Eu também queria ouvir também do senhor, Salim, se o senhor não espera que todos esses dramas aí que o senhor tão bem enumerou não merecem uma renovação da nossa esperança diante do novo cenário no Congresso. A gente acha que tem agora um Congresso mais alinhado com a pauta. Eu tenho a impressão que política é o conflito entre os pagantes e os reivindicantes que estão em cima da carruagem. Os reivindicantes são insignificantes numericamente, mas eles são atuantes, eles são verbais, eles têm lobby. E os pagantes, nós, tristes 98% da população e dos votos que puxam a carruagem, temos o vício de sermos apáticos, sermos tímidos. Me parece que a história recente mostrou que esse gigante está dando sinais que quer despertar. A prova disso foi a reforma da Previdência, que outros países não conseguem. A gente aqui conseguiu despertar esse gigante dos 90 e tantos % de pagantes e acuamos os privilegiados, né? Será que essa mesma nova correlação de forças não poderá agora, nesse cenário de um Congresso menos hostil aos liberais do governo, renovar as esperanças, a gente fazer realmente a mudança de fato, né? Será que eu, com o coração apertado, às vezes chego a pensar que talvez isso tenha se
precipitado um pouco, tivesse esperado um pouco mais para pedir o boné, e quem sabe esse novo momento do Congresso pudesse fazer com que o nosso sonho, que o senhor tão bem personificava no governo, pudesse caminhar daqui para frente. Talvez são as palavras, me perdoe se eu estou sendo aqui de um otimismo ingênuo, mas esse é o mal de todo varejista que sempre enxerga um copo meio cheio. Ok. Obrigado, Flávio. Flávio, esse pacote de privatizações é um pacote de duas, tá? Duas, Correios e Eletrobras. Como teve esse problema de Petrobras agora, deu essa confusão toda, uma forma de calar o mercado é mandar para o Congresso rápido para eles aprovarem. Então, sim, pode ser que no susto aprovem essas duas para poder o país ficar bem e dar uma calmaria. Então, estrategicamente, o timing é esse. Muito bom. A segunda coisa é o seguinte, eu quero voltar lá no governo Sarney. Lembra que eu falei para vocês que o governo Sarney foi de coalizão? Sinônimo de coalizão, toma lá da cá. Gente, toma lá da cá não é de todo ruim, não. Não é de todo ruim, não. Então, no governo Bolsonaro, ele não conseguiu fazer quase nada com o Rodrigo Maia lá. E porque também não tinha toma lá da cá. Então, é o seguinte, ok, não me dá cargo, não me dá estatal, não me dá ministério, também não voto. A Constituição brasileira tem um defeito gravíssimo. Era para ser um país parlamentarista. E lá no meio do caminho, depois do meio do caminho, lá nos 65%, 70% do caminho, mudaram para presidencialismo. Então, ficou uma zebra com pescoço de girafa e rabo de elefante. Ficou uma coisa esquisita. Então, fruto dessa Constituição, deu já acontecia no governo Sarney, e isso foi acostumando e virou um modus operandi da democracia brasileira. Eu tenho um grupo de deputados, tenho 60 votos, me dá o Ministério A e B e a estatal A. Então, isso virou parte da democracia brasileira. Não estou dizendo que é mal, estou dizendo que é histórico da democracia brasileira. Então, o Congresso agora é um Congresso que apoia o presidente relativamente. Não absolutamente. Você vai ver que vai ter dificuldade. Não, primeiro um embate aí. O Congresso disse sim, prenda Daniel Silveira. Tá. Afrontando a Constituição brasileira, o artigo 153. Afrontou, mas prendeu um bolsonarista. Então, não está lá tão Bolsonaro assim. E agora, o Congresso vai sim aprovar algumas reformas, mas já disse, a pauta de costumes não, bala, armas, não vem não. Então, o Congresso brasileiro está apoiando relativamente, mas não absolutamente. Então, o jogo vai ser julgado de uma forma seguinte, você chupa esse pirulito um pouquinho, eu também tenho que chupar esse pirulito um pouquinho. Nós vamos trocando aqui de mão até dividir esse pirulito aqui. E esse toma lá da cá, ele não é mau. Se o governo conseguir passar as reformas, valeu. Divide o governo com o legislativo, não tem problema nenhum, não. Porque, na realidade, o legislativo é para legislar, não é para governar. Para governar, é o executivo que tem que governar. Só que o legislativo acostumou, desde 1985, a governar. E ele quer governar. Então, é uma oportunidade única para o presidente Bolsonaro ter o apoio desse Congresso, entregar os anéis, entregar o dedo, a mão, o braço, o que for necessário, mas aprovar as reformas. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos poder avaliar quão forte é esse apoio ao presidente. O primeiro embate não foi favorável ao presidente. Vejamos o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acredito, eu tenho mais esperança de que esse Congresso será positivo em relação às reformas do Bolsonaro. Muito bem, Salim. O Wander, você vai fazer a penúltima pergunta e o Fauzi vai encerrar com a última pergunta. O Wander é o VP da Multiplan. Obrigado, Nabil. Parabéns pelo evento. Salim, prazer falar com você. Sou vice-presidente aqui do Grupo Multiplan.
O Pérez mandou um grande abraço para você. Aliás, ele quer marcar um bate-papo contigo. Depois eu vou mandar um WhatsApp aí para marcar. Ok. E conta até um pouco dele, tá? É menos mim. Deixa aqui um abraço também para o Jorge e para o Flávio Rocha. A gente estava junto até agora há pouco. Sempre um grande amigo. Com tanta desordem institucional, Salim, como podemos pensar em investir no Brasil, né? A gente vive uma anarquia institucional. Quem pode nos salvar disso? E até pegando o gancho aí da questão do julgamento do deputado, né? Seria o caso de aplicar o princípio da garantia da lei e da ordem? Você tocou num ponto muito delicado, que seria a relação entre os três poderes. A Constituição brasileira fez uma bagunça nessa relação dos três poderes, e hoje quem governa o Brasil deveria ser o presidente da República, mas não é o executivo. Está dividido. Então, existem relações um pouco delicadas entre as três casas. São comentários difíceis de serem feitos, mas o fato é que esses poderes que deveriam ser independentes não são independentes. Nossos poderes não são independentes. E nós estamos, hoje, com uma situação delicada em que nós temos um judiciário muito ativista. Mas isso também não é um privilégio do Brasil. Foi lançado agora esse livro, Rumo à Juristocracia, mostrando que o ativismo no judiciário não é só do Brasil. Diversos países do mundo estão enfrentando o mesmo problema. Então, o que nós temos que fazer é eleger bons governantes. Eu tenho certeza que essa prisão do deputado, a cada ação corresponde uma reação. A gente aprende isso em física. Eu tenho certeza que a Câmara vai reagir de forma serena, tranquila, mas vai reagir com alguma legislação nesse sentido. Então, à medida que vai acontecendo esse ajuste entre os poderes, eu diria que vem mais serenidade. Agora, é muito triste a gente não ter segurança jurídica. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, a linha amarela. Foi um absurdo. Absurdo. Isso afugenta capital estrangeiro. Então, nós estamos precisando de segurança jurídica, nós precisamos de uma legislação estável, nós precisamos de manter uma inflação baixa, nós temos que ter uma moeda segura, que seja uma moeda que não tenha tanta oscilação. Nós precisamos reformar a legislação trabalhista, que ainda é muito ruim. Nós temos que atrair o capital estrangeiro, nós temos que fazer uma reforma tributária, porque a taxação é muito elevada no Brasil. Então, nós temos um dever de casa muito grande. Alguém até me perguntou, mas uma reforma da Constituição com esses deputados aí? Não, a reforma da Constituição tem que ser específica. Específica com deputados com aquele mandato de 1 ou 2 anos, só para aquilo e acabou, e ele não pode nunca ser um mandatário mais, nunca mais. Então, nós precisamos de segurança jurídica em todos os sentidos possíveis. Por isso, nós precisamos de mais empresários no governo. Tem muito político que não sabe o que é o mundo do negócio. A vida inteira ele foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ministro. Não adianta, ele não conhece a vida real. A vida real é você ter uma padaria, levantar 5 horas da manhã, atender cliente, fechar a padaria 10h30 da noite. Isso é vida, isso é experiência. Mas no governo, não posso chamar experiência de ter sido deputado, vereador durante 20 ou 30, 40 anos. É um político que tem experiência. Mas a experiência de vida vem da iniciativa privada, porque, afinal de contas, quem mantém o governo é a iniciativa privada. Eles são mantidos por nós. Nós não podemos permitir essa inversão de papel. Então, eu sou otimista e acredito que as coisas vão acabar acontecendo e esse Congresso vai ajudar o Paulo Guedes e Bolsonaro a aprovar boas reformas. Obrigado, Salim. Antes do Fauzi, eu queria agradecer mais uma vez o Grupo Savoy, na pessoa do Enéas Salomone, está patrocinando os próximos 8 debates, e hoje é o Shopping Aricanduva que está nos brindando aí com a fala do Salim. Fauzi, tua última pergunta para a gente poder depois encerrar e administrar nosso tempo. Faz favor. Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar
a cada um individualmente, mas meu coração está aqui unido pelo Brasil. Né? Salim, como bom árabe que a gente gosta de um bom tempero, né? Um bom quibe, um bom tempero. Eu tenho duas perguntas, uma light e uma um pouco picante, nada constrangedor. Né? A light é se você, no governo, chegou a pensar em montar uma montadora de automóvel brasileira, que é uma coisa importante para a nossa economia. E a mais picante é, tendo em vista que a Trajano está sendo consultada para serviço na chapa do Lula, eu gostaria de saber se você, convidado, como bom mineiro e foi o Zé Alencar, também toparia um convite desse. Ótima pergunta, Brimo. Bem, alguns negócios só funcionam globalmente. Montadora tem que ser um negócio global. Eles fazem um projeto e produzem aquele carro em 10, 15 países. Não há chance de ter uma montadora local. Sem chance. Esse business é global. Perfeito? Sobre a segunda pergunta, porque o Nabil pediu que eu fosse muito rápido, que eu me entusiasmo e continuo falando, eu vi aí na imprensa que estão convidando a Luísa para ser a vice do PT. A Luísa era a melhor amiga da Dilma, não sei se vocês se lembram, ela inclusive só andava de vermelho, de conjunto vermelho, ok? O Zé de Alencar, ele morreu sem realizar o sonho dele. O sonho dele era ser governador de Minas, não era ser vice-presidente da República. De uma certa forma, eu vou ser franco com você, Fauzi. Quando um empresário se vende, como o Zé de Alencar, para ser vice-presidente de um partido que é contra o capital, que é contra o empresário, ele se vendeu pelo seu ego. Empresário que aceitar ir para o governo petista está vendendo o seu ego. Porque nós, empresários, somos a favor do capital, da livre iniciativa, não intervenção do governo, somos a favor de lucro. Petista, contra lucro, contra empresário, contra capital. Então, por que o empresário vai apoiar um partido desse? Então, eu acredito que na sabedoria da Luísa, na hora certa, ela não vai aceitar isso, porque não faz bem. Né? Não tem nada a ver o capital apoiando, como foi o caso do Zé de Alencar, o Lula. Não tem nada a ver. Olha, Habib, eu fiquei até arrepiado, viu? Parabéns. É o que eu queria ouvir. Poucos falam isso, Fauzi. Poucos têm coragem de falar isso, entendeu? Mas eu não voltei para o governo, não voltei para minhas empresas, porque eu quero ter liberdade de expressão, até que me prendam, né? Porque liberdade de expressão é um pouco assim. Então, eu vou falar essas verdades. É uma verdade. Eu, como empresário, tenho que falar para vocês, amigos empresários. Nós não podemos ajudar o partido. Tempo que essa foi a declaração mais forte que eu vi numa live. Obrigado, querido Fauzi. Salim, eu queria encerrar te agradecendo, você realmente é uma inspiração para todos nós. Eu saio daqui extremamente satisfeito porque o Instituto está no caminho certo. Eu sei que você vai ser o grande conselheiro do Instituto, junto com tanta gente importante que vai entrar ainda no Instituto e os que já estão também. Eu acho que nós lançamos aí em agosto a primeira pedra com 20 e poucos empresários, batemos 180 hoje, Salim, e para nossa alegria e para a alegria dos brasileiros, eu tenho certeza que o nosso Instituto vai chegar com muita força em Brasília, com a ajuda de todos. Eu quero pedir para a Ariana liberar os microfones de todo mundo, pedir uma salva de palmas aí para o Salim, pelo tempo dele, pela transparência dele, pela sinceridade dele, e muito obrigado de coração em nome de todo o Instituto, Salim, querido. Vocês merecem palmas pela frente de defesa do livre mercado. E contamos com você, Salim. Boa noite. Obrigado. Parabéns.